Olá, dona e dono de imóvel de aluguel! Bem-vindo ao evento Fim do Imóvel de Aluguel Encalhado. Essa é a segunda aula dessa jornada para quem quer ver o imóvel residencial ocupado em até 30 dias, com segurança e sem depender de terceiros ou direcionando os profissionais. Se o seu imóvel está vazio, dando trabalho ou rendendo menos do que deveria, você está no lugar certo. Aqui não tem truque, tem método simples, clareza e direção. Eu sou Anderson, proprietário profissional, e hoje eu administro 17 imóveis residenciais e comerciais próprios da minha família. No dia a dia, e ainda ajudo proprietários a sair da vacância, aquele tempo que o imóvel fica parado sem alugar, e entrar numa locação blindada. A partir de agora, você vai entender por que tantos imóveis ficam parados, mesmo com alta procura, e como virar esse jogo, com passos práticos, simples, que qualquer dono de imóvel de aluguel consegue aplicar. Talvez para você que já esteja no jogo imobiliário há muito tempo, pode pensar, poxa, mas 30 dias para alugar um imóvel é muito tempo. Agora, se essa não é a sua realidade, talvez você pense que alugar rápido, com segurança e sem dor de cabeça, seja uma conversa bonita demais para o mundo real, que só funcione para quem tem muito dinheiro, imóveis de luxo, ou uma equipe inteira cuidando de tudo. Eu te entendo. E é por isso que eu preciso te mostrar o que aconteceu comigo. Hoje, eu administro esses 17 imóveis da minha família. Essa renda não vem com correria, nem com noites em claro. Ela vem com controle, com clareza, com paz. Não são imóveis de novela não, tá bom? São residenciais comuns, alguns bem simples, aliás. Mas sob uma gestão que eu estruturei tijolo por tijolo. No começo, eu também errei. Achava que contrato era só papel reconhecido em cartório, achava que cobrar era mandar uma mensagem tímida e torcer. Até que, sem método, o caos sempre cobra o preço mais alto. Hoje a rotina é leve, existe processo, existe um sistema. O aluguel deixou de ser um problema para virar uma solução. Em muitos dias do mês, o dinheiro simplesmente entra porque está organizado, como deve ser. Enquanto esses imóveis rendem mais de 12 mil reais líquidos por mês, eu sigo com autonomia para dar aulas, atender consultorias e estar com a minha família. A locação não me consome, ela funciona. Agora um detalhe, se você é bem assistido por uma imobiliária, normalmente você já deve ter inquilinos de 6, 9 ou mais anos e não fica com o imóvel desocupado todo ano, tendo que alugá-lo novamente. Provavelmente você não sofre com o inquilino que entra e para de pagar e ainda destrói o imóvel quando sai, e se esse é o seu caso, parabéns. Você está sendo atendido por um ótimo time, por uma imobiliária muito boa, um corretor de imóveis, um administrador de imóveis muito bom. E provavelmente esse conteúdo que eu vou passar aqui não vai fazer sentido para você. Então, olha, vai assistir um seriado, um filme, tá tudo bem, a nossa amizade continua a mesma. Agora, se você, dona de imóvel, dono de imóvel de aluguel, se isso não é a sua realidade, se você não tem inquilinos de 6, 9 anos ou mais, se seu imóvel fica desocupado todo ano e você precisa alugá-lo novamente, e os inquilinos que entram param de pagar e ainda destroem o seu imóvel, então, se você sofre tudo isso, talvez você ainda não tenha encontrado um profissional certo. E por isso que eu digo que você pode fazer tudo isso sozinho, com um método simples, clareza, direção. Depois, se você quiser, claro, aí você pode encontrar um profissional e passar a delegar a execução. Mas o critério, a estratégia, isso continua com você, dono. Agora, se você está com o imóvel residencial parado, essa mensagem é para você, e ela é direta. Dá para sair sim da vacância e alugar em até 30 dias com uma locação blindada, mesmo fazendo sozinho. E é isso que eu vivo. É isso que eu vou te ensinar a construir, tá bom? Olha, na última aula, você enxergou por que o seu residencial continua parado, mesmo com tanta gente querendo alugar. Não é falta de inquilino bom, o Brasil está alugando mais e as novas gerações decidiram morar com mobilidade e previsibilidade. Vão preferir morar de aluguel do que comprar um imóvel. Então o problema é um desalinhamento entre o que o imóvel realmente comunica e o que esse novo público busca. Você também viu que anunciar onde e como todo mundo anuncia transforma o seu imóvel em mais um da prateleira. Canal morno, com mensagem morna, atrai visita curiosa. Proposta fraca e briga por centavos. E eu já falei na última aula, falo centavos porque eu fico indignado com esses leilões que os candidatos vêm propor. Bem, não é volume que resolve. Quando eu falo volume, é a quantidade de visitas, mas o significado de cada uma delas. Falamos ainda da delegação cega. Parceiros são bem-vindos, imobiliárias, corretores.
Só que metas diferentes geram decisões diferentes. Quando o dono sai do volante e entra o protocolo engessado de alguns escritórios, em razão de terem 100, 1000 imóveis para alugar, entra um grande problema, a rotatividade. E fechamos na ferida que mais sangra, alugar para um desconhecido. Sem filtro, a pressa de entregar a chave para o primeiro interessado vai trazer sintomas de uma locação tóxica. Atraso no aluguel, resistência para reajuste anual, ruídos numa renovação no fim do contrato. Olha, em resumo, o que ficou claro, uma crença errada de que não tem inquilino bom no mercado puxa uma divulgação errada. Essa divulgação errada vai levar a uma delegação cega, porque você vai querer entregar nas mãos de algum profissional e abandonar na mão dele como se fosse resolver. O resultado é vacância, estresse e o dinheiro do proprietário indo embora. Hoje eu vou virar a chave com você para colocar o seu imóvel residencial alugado em até 30 dias, com segurança e sem depender de terceiros. Vamos entender aqui quem mora e a entrada com confiança. E o passo 1 é definir a vocação do imóvel. O que é vocação? Vocação, para mim, é uma resposta completa para saber quem pode morar bem no seu imóvel e por que ele moraria bem. Não é um chute, entenda, é enxergar o que existe ao redor do seu imóvel, o que o imóvel realmente entrega por dentro e transformar isso em uma promessa simples, que a pessoa reconhece como a vida dela. É diferente, é gente real, porque gente real decide por coisas claras. Por exemplo, o tempo até o metrô ou o ônibus, possibilidade de fazer compras a pé, barulho à noite, sensação de segurança. Quando a vocação está nomeada, quando você faz uma relação, o anúncio deixa de ser aquele gelado que eu falei na aula passada e vira um convite que filtra curioso, mas atrai o perfil certo e acelera a proposta. Quando você identifica a vocação, você muda a conversa. Some aquele anúncio e entra um convite que filtra o curioso. E para esse público, detalhes práticos pesam muito mais que slogans como bem localizado. Isso não fala nada, não mostra nada. Vamos lá, vou te mostrar as etapas para poder entender a vocação do seu imóvel. E para montar a vocação do imóvel, eu criei 8 blocos que facilitam muito. São questões simples que você responde. Você vai preencher esses 8 blocos e eles vão ser a matéria-prima para você poder criar o seu anúncio. Vamos lá? Mapa a pé. É isso mesmo. Você vai sair a pé e vai listar o que manda no dia a dia, o que vai ajudar no dia a dia do morador, mas aquilo que está da porta para fora do seu imóvel. É isso mesmo. A rotina fora do imóvel em até 5 a 10 minutos caminhando. E olha lá, você precisa anotar o tempo real até esses lugares. Por exemplo, no mapa a pé, 8 minutos do metrô. Padaria e mercado na mesma quadra, 3 minutos, por exemplo. Coloque, por exemplo, também situações de barulho. Barulho à noite, normalmente é isso que se preocupa. Então você pode colocar, por exemplo, rua silenciosa depois das 10. Você já foi no seu imóvel à noite? Que é importante você ter essa informação para passar para o futuro morador. Outra questão de ir à noite, iluminação da rua. Por exemplo, tem um ponto de ônibus, tem uma estação de trem, você já fez o caminho de lá até o seu imóvel? É bem importante para você poder dizer se é iluminado. Isso dá a sensação de segurança. Isso é muito bom. Isso do lado de fora do imóvel. Agora o segundo bloco é a respeito da ficha do imóvel. É o imóvel em si. O que o imóvel entrega por dentro de forma real que vai ajudar esse morador? Por exemplo, metragem. Aí aqui entra 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, falar os cômodos que tem. Outra informação útil, se tem ventilação e luz. Ducha, uma ducha forte, se tem aquecimento a gás, se tem vaga de garagem, se a vaga é coberta, descoberta, se é uma vaga presa, se tem espaço para parar uma bicicleta, se tem elevador, se tem internet, se tem portaria no prédio se for um apartamento. Tudo isso entra na ficha do imóvel. Então, por exemplo, você poderia fazer as seguintes anotações. Um dormitório com uma sala clara pela manhã. Ou um dormitório com a luz do sol pela manhã. Uma varanda voltada para os fundos. Uma ducha forte com aquecimento a gás. São algumas ideias do que você pode anotar. Você percebe que sai dos 2 quartos, sala, cozinha e banheiro? Quando você fala, por exemplo, uma varanda voltada para os fundos com sol da manhã, você não está falando só da varanda. Você está falando que está voltada para os fundos e isso significa que ela é silenciosa.
que tem o sol da manhã, ou seja, dá para tomar um café da manhã ali, bem gostoso nessa varanda. Por exemplo, uma ducha forte com aquecimento a gás. Você não está falando só de um banheiro com um chuveiro, você está falando que é uma ducha forte. Você está dando um benefício que vai ter ali, que a pessoa vai se interessar. Outra questão que é bem importante são os encantamentos do imóvel. É o terceiro bloco. 2 ou 3 detalhes que fazem brilhar os olhos. Por exemplo, luz da manhã na sala, uma varanda silenciosa, uma vista para a copa de uma árvore, armários embutidos, rede cabeada. Tem muitas coisas que você pode colocar de encantamentos do imóvel. Uma rede cabeada para quem faz home office é maravilhoso. É chegar e montar um home office. Não precisa se preocupar com uma pequena reforma, nem nada. Isso é muito importante. Benefícios do dia a dia é um outro bloco muito importante. Aqui são os ganhos práticos medidos em tempo e distância. Por exemplo, dá para fazer tudo a pé? Mercado em 5 minutos, ponto de ônibus a 2 quadras, ciclovia na porta? Isso tudo ajuda. Porque, querendo ou não, hoje, essas novas gerações, elas querem ter dinamismo. Assim como não querem comprar um imóvel, muitos não querem comprar nem um carro. Ou se tem, já estão aposentando o carro por um patinete, por uma bicicleta, por outros meios de transporte mais práticos. Então, se você fala que dá para fazer tudo a pé, mercado, açougue, ali na porta, você está ganhando pontos, porque são benefícios do dia a dia. Tente elencar pelo menos 3 benefícios, como, por exemplo, economizar tempo, 20 minutos, por exemplo, de carro até a estação de trem. Ou economiza ônibus até a estação de trem, porque está a 5 minutos do imóvel. Olha só, que fabuloso. Então são benefícios do dia a dia. Outro bloco é verdades que evitam surpresas. Isso precisa aparecer. O que precisa ser dita com clareza para já começar a relação com respeito, desde o anúncio. Por exemplo, eu falei da vaga presa, aqui é a hora de colocar isso. Um prédio sem elevador, se tem regras para pet, aqui é a hora de colocar. Porque as verdades evitam surpresas. Por exemplo, um prédio sem elevador não dá para um idoso. A gente já falou sobre isso. Pet de pequeno porte é bem-vindo, mas maior já não. Um outro bloco, o morador certo. Afinal de contas, quem é a pessoa ideal em uma linha com 3 necessidades? É sobre isso. No máximo, você pode fazer 2 versões para poder comparar uma com a outra. Anderson, como que eu vou fazer isso? Simples. Se você tem um imóvel, e aí agora vamos usar os exemplos mesmos que eu dei. Um imóvel de mapa a pé, o primeiro bloco. Se eu falei que está 8 minutos do metrô, tem padaria e mercado na quadra e é uma rua silenciosa depois das 10 da noite. Interessante esse imóvel, eu já começo a enxergar quem vai morar nele. Se na ficha do imóvel você vê que é um dormitório, com uma sala clara pela manhã, ou seja, essa sala é bem iluminada. Tem uma varanda voltada para os fundos, uma ducha forte com aquecimento a gás. Isso já começa a desenhar para quem eu vou alugar. Um encantamento, uma varanda silenciosa, tem luz da manhã na sala, como a gente já falou, e armários embutidos. Bem, um benefício é que dá para fazer tudo a pé no bairro. Não perde tempo no trânsito e chega seguro em casa à noite. Bem, se as verdades são que o prédio não tem elevador e aceita pet de pequeno porte, a gente já consegue entender aqui que um dormitório não dá para uma família. No máximo um casal. Mas aqui eu estou entendendo que esse imóvel seria melhor para uma pessoa solteira. Porque é um dormitório, não parece ser grande, parece ser pequeno. E um encantamento com uma varanda silenciosa, uma luz da manhã na sala, isso dá a entender para uma pessoa que faça home office. É bem interessante, seria interessante. Então, se aqui está perto da estação de trem, eu posso dizer que esse morador pode ser um profissional solteiro que use o metrô. Trabalha alguns dias em casa para fazer home office e faz compras a pé, já que tem um entorno ali. Consegue entender como tudo se encaixou? O morador certo aqui pode ser um profissional solteiro, porque é um imóvel de um dormitório, que usa o metrô, já que está próximo ao metrô, trabalha alguns dias em casa, se tem uma varanda silenciosa, tem rede cabeada, e faz compras a pé. Pronto. Eu identifiquei um morador, o perfil de uma pessoa que pode aproveitar esse imóvel. Coloquei 3 necessidades dele. Você percebeu? Trabalha alguns dias em casa, faz compras a pé e usa o metrô. E eu já identifiquei ele como um profissional, já que ele usa o metrô e ele é solteiro. Então aqui eu identifiquei um morador para esse imóvel. Ótimo. Então aqui, quando eu identifico o morador, esse bloco está completo. Agora eu vou para o próximo bloco. Vou fazer uma frase curta. Eu chamo de frase de encaixe. Anderson, que encaixe? É um encaixe. Eu tenho um encaixe, que é o imóvel, e aí eu vou fazer um encaixe, que é exatamente o morador. Essa frase, ela tem que juntar
um benefício do entorno, que é do mapa pé, com um benefício interno, que é uma medida que vai cair assim, como uma luva em cima desse morador que eu acabei de desenhar. Então, se a gente desenhou que o morador é um profissional solteiro, que usa o metrô, trabalha alguns dias em casa e faz compras a pé, eu posso dizer que um benefício do entorno, junto com um benefício interno, que eu tenho que deixar claro para poder destacar para quem é esse imóvel, eu posso dizer um dormitório, porque o imóvel é para chamar um solteiro, certo? Então, um dormitório a 8 minutos do metrô. Ó, um dormitório a 8 minutos do metrô, com uma sala clara e uma varanda silenciosa. Pronto, chamei esse profissional. Olha que encaixe. Um dormitório não serve para uma família. A 8 minutos do metrô é para um profissional que precisa se deslocar quando vai fazer presencial. Com uma sala clara e varanda silenciosa. Eu já disse onde ele pode ficar para trabalhar nos dias que ele estiver em home office. Percebe que uma frase de encaixe, ela é uma isca perfeita? Ótimo. E aí, o último bloco, o último do 8º bloco, é a peça de vida. Aqui é o resultado final que o imóvel entrega para o morador certo. Se a gente já identificou quem é o morador e a gente já identificou aqui a frase de encaixe, basta trazer essa frase de encaixe e convocar esse morador. Vamos lá? Essa frase que a gente vai montar agora, essa promessa de vida, o morador correto, aquele morador certo para esse imóvel, tem que ler essa frase e falar: isso é o que eu quero para minha vida. Por isso que eu chamo de promessa de vida. Então vamos lá? Vamos trazer a frase de encaixe que a gente trabalhou. Um dormitório a 8 minutos do metrô com sala clara e varanda silenciosa. Para quem quer resolver a semana, ou você pode colocar resolver o dia a dia a pé, com paz à noite. Uau! Olha que promessa de vida. Anderson, mas é muita loucura. Não, você já trouxe lá um dormitório, e eu estou dizendo que é um dormitório, mas você pode colocar um apartamento com um dormitório, você pode colocar uma casa com um dormitório, eu estou dizendo só um dormitório para resumir aqui, tá bom? Mas você coloca como é o seu residencial. Seu residencial é um sobrado com um dormitório? Então é aqui. Só que você não vai colocar aqui um quarto, sala, cozinha e banheiro. Você vai colocar que é um residencial, aí você pode colocar um apartamento com um dormitório ou um estúdio. Estúdio com um dormitório, a 8 minutos do metrô, você já trouxe um benefício externo, certo? 8 minutos do metrô. Um benefício interno, colocar até 2 aqui, com uma sala clara e uma varanda silenciosa. Pronto, são 2 benefícios externos. E aí agora a gente chama, identifica o morador. Para quem quer resolver o dia a dia a pé, com paz à noite. Isso eu quero dizer o quê? Que à noite não tem barulho nesse imóvel. Resolver o dia a dia a pé, eu já estou querendo dizer, ele já vai ficar muito claro que eu estou querendo dizer que está tudo perto, dá para fazer tudo a pé. Inclusive ir para o metrô, que está a 8 minutos do metrô. Você entende que eu estou fazendo uma promessa? Essa é a promessa que você vai fazer para o morador certo. Quando ele lê isso daqui, ele vai entender que é para ele. Essa promessa de vida é para a vida dele. Agora você precisa evitar alguns erros que derrubam essa vocação, essa promessa de vida. Por exemplo, falar com famílias, estudantes e casais ao mesmo tempo. Olha, quem tenta abraçar todos não acerta ninguém. Você percebeu que eu falei sobre um solteiro? Não é uma família, não é um casal. Pode ser um estudante, por exemplo. Pode ser um profissional. Eu coloquei profissional porque não tem nenhuma faculdade próxima. Mas eu vi que tem a estação de trem próxima. Então pode ser sim um estudante. Mas é um solteiro que é um morador. Por exemplo, usar palavras vazias. Ótima localização não diz nada. O que é uma ótima localização? Para mim, pode não ser uma ótima localização para você. Então, se você coloca a 8 minutos a pé do metrô, a 3 minutos de uma estação de trem, a 1 minuto da academia, ou a 3 minutos de uma padaria, isso fala muita coisa. Você pode até colocar, se está a 3 minutos de uma padaria, pão fresquinho todos os dias a 3 minutos. Olha que maravilha. Isso vai chamar a atenção. Outra questão, ignorar horários diferentes ao observar o seu imóvel. Se você colocar que tem uma rua calma de manhã, isso pode virar a um tormento à noite. Você precisa saber como é esse imóvel. Então, se ele é barulhento à noite, não coloca que de manhã ele é calmo. Isso vai ser uma contradição. A pessoa vai achar que é o dia inteiro calmo. E isso não é verdade. Listar comodidade sem explicar como isso ajuda. Por exemplo, piscina e salão de festas não vendem. Não é isso que entrega o seu imóvel. Agora, se você faz ali uma análise e vê que o seu morador é um esportista, aí você pode colocar piscina para os seus treinos de manhã, ou se é uma família, salão de festas
Um salão para as festas de aniversário. Você começa a explicar o porquê você está dizendo o que tem ali no imóvel, ou o que tem ali na área comum. Aí começa a fazer sentido. Se você colocar piscina por piscina, é a mesma coisa de colocar 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Agora que você já entendeu quem é o morador ideal, olhando os benefícios do lado de fora do imóvel, os benefícios do lado de dentro do imóvel, olhando as distâncias, os tempos, percebeu que tem benefícios que esse morador realmente tem interesse, você pode até partir para algumas pequenas reformas. Sim, são reformas que vão gerar mais encantamentos. Por exemplo, se você fazendo essa análise, você entendeu que um profissional ou um estudante que vai ser o morador certo do seu imóvel, você pode fazer uma rede cabeada de internet. Já deixa prontos pontos de internet pelo seu apartamento, pela sua casa. Se você vê que é uma família e você tem espaço nesse imóvel, pode fazer uma área gourmet. Se é um casal que atende bem, você pode fazer uma adega, um bar. Se for um solteiro, você pode fazer uma parede verde, por exemplo, alguma coisa que chame a atenção. O bar também pode ser interessante. Enfim, a promessa de vida e a vocação, elas estão prontas agora que você fez todo esse mapeamento. E se você ainda está em dúvida, pergunte para alguém que mora naquela região se faz sentido a promessa de vida que você fez para o seu imóvel. Se fizer, parabéns. A vocação já está pronta. E era isso que a gente precisava para poder passar para o segundo passo, que é onde você vai aprender a transformar essa vocação numa divulgação direcionada. E aqui eu vou te falar que é onde você para de pescar em balde raso, onde todo mundo está pescando, dizendo 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, para realmente pescar moradores que são os certos para o seu imóvel. No passo 1, nós montamos quem é o perfil, os benefícios do imóvel, os encantamentos, e nós vamos usá-los, cada um deles, para montar os blocos aqui na entrada do anúncio. Então vamos lá? Por exemplo, lembra a frase de encaixe que nós fizemos? Nós fizemos uma frase de encaixe. Um dormitório a 8 minutos do metrô, com sala clara e varanda silenciosa. Pronto. Essa frase de encaixe pode virar muito bem o título do anúncio. Imagina lá. Um estúdio com um dormitório a 8 minutos do metrô, com uma sala clara e varanda silenciosa. Ou a 2 minutos da padaria. Esse é o título do seu anúncio. Você disse informações importantíssimas. Quantos dormitórios tem e a quantos minutos está da estação do metrô. Isso é fabuloso. E aí você já colocou mais 2 itens internos. Sala clara e varanda silenciosa. Esse vai ser o título do nosso anúncio. Como que eu começo esse anúncio? O título já está pronto. Você pode abrir o texto com a promessa de vida, colocando lá. Complementa. Um dormitório a 8 minutos do metrô, com sala clara, varanda silenciosa, para quem quer resolver o dia a dia a pé, com paz à noite. Percebe que a gente trouxe a promessa de vida para a primeira linha, primeiro parágrafo do texto do anúncio? Isso já começa a convocar a pessoa. A pessoa bateu o olho no título e continua identificando a mesma frase ali, ou seja, não está saindo do contexto. Ela bateu o olho, parou e eu abri o anúncio. Pronto, continua dizendo a mesma coisa. O que eu colocaria em seguida? Em seguida, eu já colocaria os encantamentos do imóvel. No bloco encantamentos do imóvel, você colocou varanda silenciosa, luz da manhã na sala, armários embutidos no quarto, na cozinha. Eu procuraria outros encantamentos. Lembra que eu coloquei ali no fim do primeiro passo que você também pode reformar o imóvel para ter outros encantamentos? Pode fazer isso. Quantos mais encantamentos você tiver dentro do imóvel, melhor. Agora, o que você precisa colocar? Benefícios do dia a dia. Segundo bloco ali do anúncio, eu colocaria benefícios do dia a dia. Por exemplo, dá para fazer tudo a pé no bairro. Mercado a 3 minutos, barbearia na mesma quadra do imóvel. Outro benefício que você pode colocar. E você vai colocando um embaixo do outro, tá? Com aquelas bolinhas, eu chamo de bullets. Bullets point. Ou um tracinho. Não importa. Você coloca lá, benefícios do dia a dia. 2 pontos. Aí você coloca lá. Não perde tempo no trânsito por estar a 8 minutos da estação de trem. Outro, chega seguro em casa à noite, ruas iluminadas. São benefícios do dia a dia. Mercado a tantos minutos do imóvel. São benefícios que o morador vai ter. Embaixo eu colocaria um outro subtítulo. Verdades que evitam surpresa. Quais verdades? Se você não quiser, pode colocar outro título que você preferir. Mas coloque. Vaga presa. Tem vaga presa? Escreve logo aí. O prédio é sem elevador? Coloca. Pet de pequeno porte é bem-vindo? Então coloca. Tem regras do condomínio, se for um apartamento, ou um sobrado em condomínio? Precisa colocar alguma coisa aqui importante? Coloque. Essas verdades, elas evitam visitas desnecessárias. A pessoa se encantou com o imóvel, viu ali todos esses blocos
E aí aqui ela acorda para a realidade. Cabe ou não cabe para ela. E aí eu colocaria uma chamada final. Isso não é um subtítulo, tá? Mas você vai colocar o morador certo aqui para alinhar o convite, para que ele possa levantar a mão. Então assim, eu colocaria profissional solteiro que usa metrô, trabalha alguns dias em casa e faz compras a pé. É isso. Esse é o nosso morador certo. Então como você faria para ele levantar a mão? Eu faria uma frase simples. Se você é um profissional solteiro que usa o metrô, trabalha alguns dias em casa e quer resolver o dia a dia a pé, me chama para agendar a sua visita e conhecer esse estúdio. Simples. Você coloca ali uma chamada para ação, pedindo para ele agendar a visita, já te chamar e agendar. Sabia que colocar essa ação já ajuda, incentiva a pessoa a chamar você realmente para já agendar a visita? Faz toda a diferença. E você aqui já está colocando profissional solteiro, porque aí você já começa a direcionar para o morador certo. Não adianta um casal com filhos. Não é. Se fosse para um casal, então um casal sem filhos, que usa metrô, trabalha alguns dias em casa, quer resolver o dia a dia a pé, me chama para agendar a sua visita. Simples. Isso muda tudo. E aqui a gente ainda pode falar. Agora eu não posso deixar de falar das fotos que vendem. É claro, para esse anúncio aqui interessar para alguém, ele é muito importante também ter fotos. E essas fotos, elas nascem do primeiro bloco, da ficha do imóvel. Aliás, o primeiro bloco é o mapa pé, né? Que são os benefícios do lado de fora, e do segundo bloco, que é a ficha do imóvel, daquilo que tem dentro do imóvel. Isso aí vai ajudar bastante. Mas claro que você precisa prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, o que a gente tinha lá no mapa pé? 8 minutos do metrô, padaria, mercado na mesma quadra e uma rua silenciosa depois das 10. O imóvel tem um dormitório. Na ficha do imóvel, o que a gente tinha? Um dormitório com uma sala clara pela manhã, uma varanda voltada para os fundos e uma ducha forte com aquecimento a gás. Maravilha! O que normalmente a gente vai mostrar aqui nesse imóvel? Uma sala com uma varanda no mesmo quadro e luz da manhã. Por quê? Porque você disse que tem uma varanda e essa varanda ela é voltada para os fundos. Isso vai ajudar bastante se você pegar com a luz da manhã, porque vai ver que é uma varanda mostrando vista para os fundos. É uma sensação de silêncio, porque não vai ter nada ali. Se você mostrar o quarto com a porta e a janela no mesmo enquadramento e o armário embutido, isso vai ajudar bastante. Outra questão é o banheiro. Você falou que tinha uma ducha, então você vai precisar tirar desse box, mas o box limpo, tá bom? Tenta focar nessa ducha, porque se for uma ducha que já se sabe que é uma ducha, por exemplo, de água forte, então vai valer muito a pena se você tirar a foto do banheiro, mas com box limpo, tá bom? Uma toalha dobrada, bem bonitinho. E aí você consegue mostrar, por exemplo, a ducha. Para mostrar, eu faria ainda uma foto assim. Tiraria o banheiro com box limpo, uma toalha dobrada, um espelho sem reflexo do fotógrafo, tá bom? É só você tirar de lado, que não, de frente é óbvio que sai, você vai sair na foto, mas se tirar de lado pro espelho não sai. Pegou isso? Eu faria um vídeo mostrando essa ducha, mostrando a vazão forte da água. Porque o vídeo vai ajudar. Você tira a foto do banheiro e aí na sequência você mostra a força dessa ducha no vídeo. Isso vai ser excelente. E aí você vai pra rua. Porque se você falou que tem no mapa pé a estação de ônibus, ou estação de ônibus é bom, estação do metrô, estação de trem, ou um ponto de ônibus, você vai lá e tira a foto, mostra. Dá pra mostrar ali pela foto onde é. Você não falou que tinha uma padaria e mercado na mesma quadra? Então tira a foto da padaria e do mercado. Isso vai ajudar muito, porque querendo ou não a pessoa vai entender qual é o mercado, qual é a padaria. Isso ajuda a pessoa já começar a sonhar com seu imóvel. E aí, é óbvio, quando você for tirar foto do imóvel por dentro, você tem que ter alguns cuidados. Um deles, por exemplo, se você tem uma foto com ele imobiliado, ia ser perfeito. Mas tem que ser ele imobiliado sem nada. Sem porta-retratos, sem sujeira, sem bagunça. O imóvel assim, igual que você está vendo aí na tela. Ele limpo, sem nada, só os móveis. Isso vai ajudar. E com a luz da manhã, porque você falou que tem uma sala com a luz da manhã, tem que abrir a cortina e mostrar. Agora, se você está reformando o imóvel, você pode até mostrar a reforma do imóvel, mas olha a foto como fica feia. Não fica com a mesma coisa, sabe? O imóvel está vazio ali na reforma, ele ainda está terminando de pintar. Percebe que já dá outro ar? O melhor é você esperar a reforma acabar e ter essa foto pronta. Aí você tem essa reforma e o imóvel está pronto. Ficou muito bonito. Mas percebe que ficou bem vazio? Mas já é o suficiente, tá?
Tem a luz da manhã, tem ali o imóvel tá pintado, tá bonitinho, ficou perfeito. Mas se você colocasse uma cortina e um tapete, você não vai gastar muito para fazer isso. Você pode colocar uma cortina e um tapete que combinam com essa sala. Percebe que já deu um ar? Já mudou? Se você tiver ainda mais uma graninha, compra um vaso de uma planta. Você pode ir nesses gardens, compra a planta, compra o vaso, você mesmo planta a planta no vaso lá mesmo e leva para sua casa. E coloca ali, ó, uma cortina, um tapete e um vaso com uma planta, a pessoa vai parar o feed do portal para olhar a sua foto. Porque ela vai se destacar. Tantos imóveis com vazios, sem nada. O seu tem uma cortina, tem um tapete, tem um vaso. E aí você me pergunta, e o que eu vou fazer com isso depois? Dá para o inquilino. Por que não? Você vai gastar o quê? R$200 para fazer isso? Entra no custo. Você vai ter um imóvel diferenciado. Olha a diferença da foto do imóvel pelado, sem nada, para um imóvel com uma cortina, um tapete, um vaso de planta. Isso ajuda muito na hora da locação. E tá vendo? Tá vendo por que você não vai precisar ficar brigando por preço? Depois que você estiver rodando o anúncio, você vai acompanhar, você vai começar a ver, vai ter uma diferença. Você vai perceber que as visitas diminuíram. Eu não estou dizendo para você que fazendo isso vai aumentar o número de visitas. Não, você está fazendo sozinho. Para que você quer atender 20 pessoas? Você não quer atender 20. Você quer atender 10 pessoas, 7 pessoas com mais propostas. Porque elas vão ser filtradas pelo anúncio. Tanto pelos textos, vindo da vocação e da promessa de vida, quanto pelas fotos. Você está trazendo fotos que sejam exatamente a promessa de vida. Percebe que muda? Muda tudo. Vamos para o passo 3? Porque afinal de contas, você já descobriu para quem é o imóvel no passo 1. Já entendeu como é o seu imóvel para vender o peixe no passo 2. Agora, no passo 3, você tem várias propostas. As pessoas que foram visitar o imóvel, que se sentiram atraídas pela promessa de vida feita ali no passo 1, divulgado no passo 2, agora está na hora de escolher quem é o melhor candidato. E para fazer isso, você precisa parar de alugar no modo desespero, como eu já falei. Você precisa conhecer quem vai morar, confirmar o encaixe com o passo que você definiu no passo 1. Menos risco e mais previsibilidade dele pagar o aluguel todos os meses. Como que eu faço isso? Simples. Eu faço um formulário online no Google Forms. Um formulário simples, onde você vai conseguir identificar vários pontos. Eu uso o Google Forms porque ele é gratuito. Funciona muito bem. Você só precisa ter uma conta, um e-mail no Google. Um Gmail que você tenha, você pode usar o Google Forms. Joga lá no próprio Google Forms, e aí você abre ele e começa a montar o seu formulário. É muito simples. Você vai colocar aqui muito simples. Você vai abrir um formulário novo, vai colocar lá o título. O título normalmente eu coloco a frase de encaixe, tá bom? Para a pessoa lembrar qual é o seu anúncio, que vai ficar memorável agora. Você vai escrever lá, dados pessoais da pessoa. Coloca os dados que a pessoa precisa colocar. Composição familiar, para ter certeza que é o morador certo. Coloca lá os dados do trabalho, o nome do lugar, qual é a renda, qual é a ocupação da pessoa. Aí você pode até colocar algumas informações, de, por exemplo, qual é a data de vencimento melhor para ela, para poder já saber a data do aluguel. Você pode colocar lá, por exemplo, qual é o motivo da mudança, qual é o tempo que ela pretende permanecer nesse imóvel. E aí você já começa a ver se isso está batendo com a promessa de vida que você desenhou, tá bom? Porque quem busca o que o seu imóvel oferece, tende a querer ficar mais tempo nele. E aí você pode colocar uma rotina de deslocamento, se a pessoa usa mais metrô, se usa ônibus, se usa bicicleta, carro. E aí você começa a bater com um mapa a pé que você fez. Porque se a pessoa depende de metrô e o seu está 8 minutos a pé, faz total sentido. Você pode colocar, por exemplo, os hábitos que importam para o imóvel. Por exemplo, você gostaria de ter um imóvel com silêncio à noite, usar o imóvel para trabalho home office, trabalho em casa? Gostaria de ter um pet? Qual que é o porte do pet? Isso você começa a bater com a ficha do imóvel que você preparou lá no primeiro passo. Principalmente com os encantamentos. Você pode colocar lá também encantamentos que você tem, a luz da manhã, a varanda silenciosa. Coloca aí, porque se seu imóvel tem isso, pode ser que seja interessante. E você coloca, por último, um aceite de verificação. Isso mesmo, a pessoa precisa dar um aceite autorizando você a fazer as pesquisas nos bancos de dados. E isso é muito importante para ver Serasa, SPC, para você poder ver também questão de protestos, tudo isso é importante. E com isso você já começa a ver se as respostas foram vagas, se a pessoa não quis escrever tudo, se nas respostas que ela colocou se conversa com a frase de encaixe, com a promessa de vida, sabe? Isso tudo faz muito sentido. Uma segunda checagem que eu faço é nos documentos. Você vai pegar e vai pedir os documentos. Isso é muito importante. Depois que a pessoa preencheu o formulário, você pede para ela mandar fotos legíveis
dos documentos. Principalmente um RG com foto, ou outro documento que também tenha foto, como um órgão de classe, não importa. Tem que ser um documento com foto. Não vale carteira da biblioteca e muito menos qualquer outro documento que não seja oficial, válido, tá bom? Comprovante de renda dos últimos 3 meses, ou uma carta da empresa com contato, dizendo por que ela não tem. Normalmente pode ser primeiro emprego, um emprego que está ainda com menos de 90 dias. Comprovante do vínculo de emprego, que é a carteira de trabalho, ou um contrato, se a pessoa for PJ, com um comprovante do extrato bancário mostrando a entrada, e aí a carta da empresa vai funcionar se não tiver o contrato. Comprovante de residência atual, até para você olhar se nesse comprovante é o nome da pessoa mesmo que está lá. E aí, se houver um responsável pelo pagamento, tem que ter os documentos dele, porque ele também vai assinar esse contrato de locação, tá bom? E aí o que você vai verificar? Simples, você vai olhar se a renda está compatível com o valor do aluguel. Normalmente eu coloco 4 vezes o valor do aluguel. Então assim, se a renda for inferior a 4 vezes o valor do aluguel, para mim é complicado. Tem muitas pessoas que alugam com 3 vezes o valor, mas eu ainda fico meio assim. Se tiverem muitas propostas, eu vou para 4, 5 vezes o valor do aluguel, mas não é definitivo, tá bom? Eu prefiro uma pessoa que encaixe melhor com o imóvel, seja um morador certo, com uma renda de 3 vezes o valor do aluguel, do que uma pessoa que tenha 5 vezes o valor do aluguel como renda e não tem encaixe. Aí não funciona, tá bom? Você vai olhar o vínculo e a rotina, para ver se o mapa a pé atende, se a promessa de vida está batendo. Porque se a pessoa não faz nada a pé, esse imóvel, desse exemplo que eu dei, desse estúdio com um dormitório, que dá para fazer tudo a pé, percebe que não vai ser muito, não vai casar com essa pessoa, não vai dar encaixe? Então precisa pensar nisso. E aí as regras sensíveis do imóvel, que são aquelas verdades que evitam a surpresa. A vaga presa, o prédio sem elevador, a regra para pet. Isso é muito importante estar lá no formulário para a pessoa dizer que ela entendeu que isso está acontecendo nesse imóvel, tá bom? E aí você vai começar a bater. O documento está legível? Não, pede outro. A pessoa continua mandando documento ilegível? Tem alguma coisa errada. Então assim, você pode mandar até um exemplo para ela de como você gostaria. Pega uma imagem no Google, você coloca lá RG e aí mostra, ó, assim, aberto, é assim que eu quero. Se a pessoa ficar mandando muitas vezes ilegível, é um sinal de alerta. Se a renda estiver muito variável, é complicado. Se ela estiver muito abaixo que as 4 vezes, no mínimo tem que estar 3 vezes o valor do aluguel, tá bom? E aí, um grande lembrete, não pare aqui, não pare. A maioria das imobiliárias, corretores e proprietários de imóveis param aqui. Alguns nem fazem o formulário, para falar a verdade, da proposta, mas aqueles que fazem, eles só pegam a documentação e param aqui. A renda bateu, não tem nada de protesto, pronto, aluga. Não, porque nesse momento você ainda está alugando para um desconhecido. É o terceiro passo aqui. Aliás, é o terceiro bloco desse passo que vai funcionar para você deixar, para você conhecer esse futuro morador. Eu chamo de entrevista. É isso mesmo, é uma coisa tão simples. E eu faço essa entrevista por vídeo, porque é mais prático e fica gravado. Por que eu faço isso? Eu faço a entrevista por chamada de vídeo porque eu quero conhecer esse futuro morador. Se tudo bateu, se está tudo indo muito bem, se você percebeu no formulário o encaixe, a promessa de vida está batendo, se as verdades ali não são complicadas, a pessoa aceita que seja uma vaga presa, como no nosso exemplo, agora é hora de conhecer essa pessoa, só para ter certeza. Então assim, se a imobiliária, se você não aluga sozinho, se você aluga por uma imobiliária e a imobiliária não está acostumada a entrevistar, então você vai orientar ela que você quer. Você quer que seja feita essa entrevista. E aí você vai fazer essa entrevista. E eu sugiro que ela seja gravada. Gravada. Se for presencial, peça autorização para gravar o áudio. Isso eu colocaria o celular filmando as pessoas. Mas se você achar que for muito, se for presencial, fale, eu gostaria de gravar essa entrevista para que depois não fique nenhuma dúvida do que a gente conversou aqui, tá bom? E se for a pessoa não quiser gravar, aí você faz a entrevista, acompanha e tira a sua dedução. Por que ela não quis gravar? Porque é um sinal de alerta. Se ela não tem nada a esconder, por que não gravar o áudio? Não é verdade? E aí aqui você faz um roteiro simples, sabe? Bem amarrado ao passo 1. Porque você precisa entender o encaixe. E aí você pode perguntar, por exemplo, o que aquele endereço, o que o seu estúdio resolve no dia a dia desse futuro morador? É uma pergunta bem aberta. Deixa ele responder. Essa primeira pergunta, ela vai direcionar para onde você vai. E aí você começa a refletir na promessa de vida, tá bom? Se o que você escreveu ali na vocação como promessa de vida, se encaixa naquilo que a pessoa responder. Você pode também fazer uma pergunta de rotina, encaixe. Por exemplo, os pontos do mapa a pé.
Você usa metrô diariamente? Estar a 8 minutos a pé te ajuda? Ah, você usa só carro, mas você sabe que a vaga é presa, sabe que você vai ter dificuldade para tirar o carro de manhã se a sua vaga estiver para trás. Precisa fazer essas perguntas? Precisa, para você entender a resposta. E preste atenção nas respostas. Elas são muito importantes. Trabalho e silêncio. Você começa a poder perguntar aqui, por exemplo, de encantamentos, sabe? Você pode perguntar se a pessoa gosta de tomar café da manhã em casa, se ela trabalha de home office, se ela faz reuniões, quais os horários das reuniões. E aí você fala dos seus encantamentos, que o imóvel já tem, por exemplo, a rede cabeada. Você pode fazer outros adendos aqui de perguntas tentando entender o trabalho da pessoa. E verdades que evitam surpresa. Se a vaga é presa, você precisa perguntar: você aceita ter uma vaga presa? Você aceita um prédio sem elevador? Você entendeu as regras do condomínio? Pergunte como a pessoa lida com isso no dia a dia, de ter uma vaga presa. Ela pode falar que vai usar o carro só de fim de semana. Então, tente entender as rotinas desse futuro morador. E aí você vai para a renda. Você precisa fazer perguntas sobre a renda. Precisa perguntar como que é o pagamento, quanto tempo a pessoa está trabalhando nessa empresa, como ela se porta, se há alguma, por exemplo, uma postura de previsão de demissão, se ela está de aviso prévio. Precisa fazer perguntas assim. Quanto tempo ela está lá, qual é a renda real dela, porque muitas vezes ela acaba recebendo reembolsos e você acha que é salário e não é salário. Você pode perguntar se ela tem empréstimo consignado no Olerite, porque ficou meio estranho, um débito que sai todos os meses, os 3 meses do Olerite que ele mostrou. Faça perguntas, principalmente se for um profissional autônomo que tenha comprovado por extrato bancário, que é uma comprovação mais delicada, mas é uma comprovação que é possível ser feita. Prazo de permanência. Pergunta também quanto tempo ela pretende ficar ali no imóvel. Reconfirme. Algumas coisas aqui vêm do formulário. A pessoa já respondeu no formulário e você vai perguntar de novo. Por quê? Para ver se há contradição. Então você vai perguntar de várias... Aliás, você vai perguntar praticamente tudo que está no formulário de novo. Você só vai encaixando, intercalando. Se a pessoa perguntar o porquê que está fazendo essa pergunta de novo, aí você fala: porque lá foi feito na internet, aqui a gente está numa conversa, eu quero entender melhor, e aí já vai para a próxima pergunta. Já vai dizendo. E, importante, pergunte como foi a experiência dela nos outros imóveis. E aí você pode fazer várias perguntas dentro desse bloco. Por exemplo, quando tinha algum problema de encanamento, já aconteceu isso lá, de entupir, como você resolveu? Estourou a caixa d'água, queimou fiação, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Ah, e como foi que vocês resolveram? Aí você vai entender qual é o dinamismo dessa pessoa. Se ela vai te ajudar a cuidar do seu imóvel, só vai trazer dor de cabeça. Se ela ficar reclamando muito do antigo proprietário, tente entender qual era a postura desse antigo proprietário, para ver se esse candidato realmente vale a pena. Porque ele pode ser um daqueles que se faz de vítima e não resolve nada. E aí você pode fazer algumas confirmações finais, lendo aqueles itens da promessa de vida, perguntando se isso é realmente o que a pessoa procura no imóvel. E aí alguns sinais. Se tiver contradição com o formulário, com a resposta, aqui é a hora de confrontar. Se teve alguma resistência a algum combinado simples, por exemplo, nessa entrevista aqui que você vai falar sobre o reajuste anual. Se ele concorda que vai ter esse reajuste anual, que a cada término de contrato vocês vão sentar para negociar um novo valor de aluguel, uma vistoria documentada, porque não pode ter pressa para pular essa etapa. Aliás, não tenha pressa para pular nenhuma dessas etapas. Essas 3 etapas que eu te dei, que é o formulário Google para a pessoa preencher, assim que ela visitou o imóvel, gostou do imóvel, preenche o formulário para você ver se vale a pena alugar para ela. Se valer, pede documentação para iniciar a análise. Pediu a documentação, iniciou a análise, já vem para a entrevista, marca a entrevista. Isso vai te ajudar demais a conhecer o futuro candidato. Essas 3 etapas te ajudam a conhecer melhor quem é esse futuro candidato, principalmente a entrevista. Na entrevista, normalmente, se tiver alguma máscara, vai cair. Máscara essa que não cairia só de olhar o olerite da pessoa. É o momento para você falar de algum piso, de algo que tenha ali, que tenha um cuidado delicado. E perguntar se ela vai poder fazer. Por exemplo, um imóvel com taco. Não é qualquer jeito que se cuida com um imóvel com taco de revestimento. Tem que ter a cera certa, tem que ter o cuidado certo, tem que ter o preparo certo. Não pule essa etapa. E agora, se a pessoa que você tá querendo alugar recusar fazer a entrevista, explique que você sempre faz a entrevista. E se ela insistir em pular, aguarde outro candidato. Não consegui convencer a imobiliária de fazer a entrevista. O que eu faço? Simples. Diga para a imobiliária que você quer o contato do candidato, que você vai fazer sozinho.
E aí você faz a entrevista. Faz essas perguntas do jeito que eu falei. Eu falei aqui alguns blocos, crie as perguntas. Faça essas perguntas, por mais simples que elas sejam, você já vai conhecer o candidato. E aí você vai fazer por videochamada. Então você vai mandar um link no WhatsApp do candidato, ou por e-mail, e aí o candidato entra no dia que vocês agendarem, e você faz sozinho. Você pode e deve fazer essa entrevista. E, se for sozinho, por videochamada. Assim você fica seguro e deixa gravado. E também começa a repensar nas ações desse seu auxiliar. Porque se ele não quer fazer nem a entrevista para te auxiliar, porque querendo ou não é você que direciona, você cria os critérios de seleção. E se no seu critério tá a análise da ficha, ali do inquilino, que é a proposta pelo Google Forms, é um formuláriozinho, mais a documentação e mais a entrevista, tem que ter a entrevista. Se a imobiliária ou o corretor não faz isso por um protocolo engessado, tá tudo bem. Com os outros que não pediram, ele não vai fazer. Mas no seu, ele precisa fazer, porque você está pedindo, tá bom? Anderson, fiz o formulário, ele preencheu, eu li, olhei a documentação, bate com o formulário, fiz a entrevista, bate com o formulário e bate com a documentação. O que eu preciso entender? Você precisa entender se o imóvel realmente bate com a rotina. Você precisa entender se o imóvel bate com a rotina declarada, tanto no formulário quanto na entrevista, do seu imóvel. Então, assim, o imóvel bate mesmo com essa rotina declarada pelo candidato? Bateu? Ele aceita as verdades? Aceita a vaga presa, o prédio sem elevador, as regras do condomínio, sem conflito? Tá tudo bem? E aí você vê o encaixe financeiro. A previsão de renda é compatível com o valor que ele vai pagar de aluguel? A data de pagamento te atende? Porque é melhor você seguir a data de pagamento sugerida do morador do que a imposta por você. Porque afinal de contas é ele que sabe se ele vai pagar o aluguel no adiantamento, no dia 15, se vai pagar no começo do mês, quando ele recebe o salário. Ele vai te dizer qual é o melhor momento de pagar. A data de vencimento ele escolhe. Você faz lá o contrato dizendo que ele vai pagar a diferença do valor. Por exemplo, ele entrou no dia 10, mas ele quer pagar todo dia 9. Tudo bem, tá fácil. Então vai praticamente pagar o aluguel inteiro. Agora, se ele entrou no dia 10 e quer pagar todo dia 20, concorda que vai ter 10 dias de diferença aí? Aí você combina com ele na entrevista. Você pegou lá que ele quer pagar dia 20, só que ele está entrando no dia 10, esses 10 dias ele prefere pagar no próximo mês, 1 mês e 10 dias, ele prefere pagar já no dia 20 esses 10 primeiros dias. Qual é a escolha dele? Ele precisa escolher. E se você conseguiu analisar tudo isso e entendeu que está tudo certo, maravilha. Esse terceiro passo está concluído. Você entendeu para quem é esse imóvel, entendeu a vocação do imóvel no primeiro passo. Você fez um anúncio para chamar exatamente o morador certo dessa vocação, com uma promessa de vida. E nesse terceiro passo você selecionou, escolheu qual é o melhor inquilino, qual é o melhor morador que realmente se encaixa com o seu imóvel. Então agora está na hora de você ir para o passo final deste momento. Pronto, e chegamos no passo 4, que é o passo da vistoria em conjunto. Sim, de todos os detalhes do contrato, eu preferi trazer para vocês aqui a vistoria. E ela deve ser feita em conjunto. Essa vistoria é um documento que vai documentar tudo que está no imóvel assim que o inquilino vai tomar posse. E por que isso é importante? Porque uma vistoria mal feita, ela cria um mal-estar logo na chegada do inquilino. É isso mesmo. Quando alguém faz uma vistoria correndo assim por cima, quando você contrata alguém e ela deixa passar detalhes, isso vai virar um ressentimento, uma discussão depois com o seu inquilino. Por exemplo, você pagou para outra pessoa fazer, ou o próprio auxiliar, né, o corretor, a imobiliária, vai lá e faz, mas sem você acompanhar e sem o inquilino acompanhar. Quando o inquilino entra e vê algo de diferente do que foi registrado, a relação locatícia começa a azedar aí. Vai começar a ter mal-estar, porque não vai estar certo. A vistoria em conjunto, ela é a vacina para esse mal-estar. Proprietário e inquilino fazem juntos, com calma, registram o que existe e o que não existe. Pode ser contratada uma pessoa para fazer essa vistoria? Pode, essa pessoa vai, não tem problema nenhum. Ah, o corretor que faz? Então o corretor pode ir, não tem problema. É outra pessoa que a imobiliária indica? Perfeito, mas exija que o inquilino vá junto. E vá você também. Porque ali vocês vão registrar o que existe e o que não existe. E aí começa a nascer uma relação de confiança. Vocês já fizeram entrevista juntos, você já conhece a pessoa, mas ali você vai começar a perceber detalhes a mais. E aí essa vistoria em conjunto, ela tem que se tornar uma conversa. E ela tem que conversar também com os passos anteriores. Por quê? Porque você vai confirmar as verdades que evitam surpresa. Você leva a pessoa, por exemplo, no condomínio, lá na vaga presa e mostra. Essa é a vaga. Tá tudo bem pra você? Ela é presa, tá vendo como ela é? Agora vamos subir lá pro apartamento. Não tem elevador, a gente vai subir de escada, tudo bem? Ó, enquanto você sobe as escadas, você começa a falar as regras do prédio. Isso é uma introdução. Anderson, mas eu já falei isso, ele já preencheu isso no formulário, eu já perguntei na entrevista.
Sim, você está fazendo uma confirmação agora presencial. Isso é importante. Ah, mas a entrevista foi presencial. Então tudo bem. No dia da vistoria isso não é necessário, tá bom? E aí você começa a olhar o imóvel, cômodo por cômodo, para você poder entender. Isso você vai precisar levar um celular com câmera. Eu sempre levo um celular com câmera, porque facilita. Talvez, se você não tiver muita facilidade em fazer essa vistoria já usando o celular ali na hora e fazendo as anotações, leva um bloco de anotações à parte. É muito importante, para que você possa anotar tudo que você está tirando foto. Porque nessa vistoria precisa ter a foto e as anotações. Isso tudo vai para um documento que vai ser assinado depois. Eu levaria uma caneta bem legal para poder fazer isso também, para levar e fazer essas anotações e não perder. Então uma caneta a mais, caso estoure a primeira, caso acabe a tinta, não importa. Leva essa uma a mais. Ou vai anotando no celular, tá bom? Aí eu sempre falo para você levar um arquivo já pronto, com todos os cômodos. É um quarto, sala, cozinha e banheiro? Então você vai levar lá um quarto, sala, cozinha e banheiro, tá bom? O que normalmente eu faço quando eu recebo a pessoa? Eu falo em voz alta o porquê que a gente está ali. Isso é bem importante. Por exemplo, eu começo dizendo assim, nosso objetivo aqui é registrar o estado real do imóvel para evitar qualquer dúvida no futuro, tá bom? E isso protege tanto a você quanto a mim. Pronto, é isso. E aí você pode até emendar. Sempre que houver um detalhe, nós vamos fotografar e vamos escrever uma linha. Se precisar de algum ajuste, a gente já combina prazo, por exemplo, para ser feito algum detalhezinho de pintura, alguma coisa que ficou, a gente já combina o prazo por escrito aqui, tá bom? E aí isso já vai dando uma boa entrada. Por quê? Porque querendo ou não, o inquilino vai ver que você está ali aberto para fazer negociações, para poder entender o que faz, o que não faz. Então assim, isso é muito importante. Outra questão que eu gosto de fazer assim que eu chego no imóvel, e isso é importante. Além de falar o porquê você está ali, é importante você ir direto nos medidores. Medidores faz a diferença. Então você vai lá na leitura dos medidores e tira a foto, para você ter o número do medidor e a foto do número em que está a leitura atual. Isso é muito importante. Por quê? Porque amanhã ou depois ele pode dizer que já tinham gasto a água e a luz por um inquilino antigo e não foi feita a medição. E ali com a foto está medido. Não tem como falar que dali para frente não teve essa medição. É óbvio que se você for lavar o imóvel depois, então aí mudou a leitura, tá bom? Então vamos lá. O que eu faria também? Eu levaria esse celular com a câmera, o bloco de anotações, a caneta extra que eu falei, e eu gosto de levar uma pessoa a mais, alguém neutro, que não tem nada a ver, algum amigo, que não seja íntimo, mas alguém que possa ir junto. Pode ser alguém da imobiliária, se você aluga com a imobiliária, ou pode ser alguma outra pessoa, algum amigo que possa ficar ali por algum tempo, junto com você, porque ficar sozinho no ambiente com o futuro morador pode não ser muito bom você estar sozinho, principalmente se for mulher. Então, eu sempre indico, vá com uma outra pessoa, uma outra mulher, um outro homem. É bom ter uma outra pessoa ali junto, tá bom? Não fica trancado sozinho, dentro de imóvel sozinho, que isso não é bom, tá? E aí, vá cômodo por cômodo. Sala, quarto, cozinha, área de serviço, banheiro, varanda, corredor, depósito, vaga, tudo você vai. E aí você vai analisar o revestimento do piso, o revestimento da parede, se está em bom estado de conservação, se não está, se está precisando de alguma coisa, alguma pintura, alguma reforma, se todos os vidros das janelas estão em perfeita ordem, se tem algum, por exemplo, o banheiro, se tem algum mofo, alguma infiltração na sala, não importa, você vai colocar tudo. Lembre-se, portas, sempre, para você poder olhar. Veja a maçaneta, veja o batente, veja também as dobradiças. Então assim, olhe, janela também é a mesma coisa, se os vidros estão perfeitos, se o fecho está normal, tire a foto. Também, por exemplo, uma foto aberta mostrando o cômodo todo, sempre é bom. E agora o celular tem aquele botãozinho que você aperta meio, que ele volta e mostra com mais amplitude. Tente procurar isso antes para não ficar perdido na hora. Tirou uma foto do todo, mostrando janela, mostrando paredes, teto, chão. Agora você vem com uma foto mais próxima, com zoom, numa janela que tenha, no piso, num armário embutido, num box. Vai aproximar mais desse. Então fez uma aberta, agora vai mostrando os detalhes daquele cômodo. E faça uma anotação escrita curta, com o estado real. Se está pintado, se não está, se a porta tem uma leve marca na base,
se a ducha tem pressão forte. Teste tudo, isso é muito importante. Quais são os itens que mais geram conflitos nessa vistoria? Pintura, claro. Tem que mostrar que a pintura é nova, tem que mostrar que a pintura não é nova, mas ela não está manchada, tem que falar o que é e escrever. Furo de parede, diga, olha quantos furos tem aqui. Você precisa manter esses furos nessa quantidade. Se aumentar o número de furos, a gente vai ter que providenciar alguma coisa aqui para se fazer. Agora, hoje em dia, nas cozinhas, já estão se fazendo sem o revestimento no lugar dos armários, só no local da pia. Por quê? Porque se o inquilino fizer um furo na parede para colocar os armários, por exemplo, você já vai pedir para ele tampar os buracos assim que ele fosse mudar. Então ele tampa o buraco e deixa lixada a parede. Pronto, resolvido. Agora, se a casa tem revestimento na cozinha e em outros lugares onde vão os armários, isso pode ser complicado para depois manter sem o furo, tá bom? Portas e maçanetas. Olhe sempre. Se a porta abre, vai até o fim, fecha. Se a maçaneta está funcionando, se não está, tira foto. Tirou da porta, você tirou do cômodo. Tirou da porta, agora tira da maçaneta. Porque a maçaneta em si já tem que mostrar que ela está funcionando, que está tudo certinho e que não tem problema, e faz um texto escrevendo. Armários embutidos. Precisa tirar uma foto dele de fora, aí abre os armários e tira de dentro, mostrando as prateleiras e, se possível, as dobradiças. E aí você já anota qual é o estado de conservação. Se a madeira está boa, se é de ferro, se tem algum cupim, se a dobradiça está funcionando, tem que colocar isso. Vidro, janelas e vedações. Isso sempre dá problema. De repente aparece um vidro quebrado na janela. Então vá lá, tire foto, escreva como é que estão os vidros e as janelas, o funcionamento, igual a porta. Veja se está funcionando, tira a foto aberta, tira a foto da janela fechada, isso já ajuda, e veja a vedação. Escreve o texto dizendo como está o vidro e essa janela. Box, rejunte e silicone no banheiro. Precisa olhar. Tá arranhado? Não tá arranhado? O rejunte está manchado? Não está manchado? Tire foto. Você precisa ter certeza de como tá, principalmente o silicone. Se tiver parte de silicone ali no box, coloca como tá, se tá bem feito, se não tá, porque senão precisa passar uma outra camada de silicone. Veja, você fez preenchendo a mão, pode até ser um formulário. Se você fez preenchendo a mão, peça para outra pessoa vistar o que você preencheu. Então assim, se você imprimir uma folha, tem lá todos os cômodos, e aí você colocou a mão, escreveu, porta está em bom funcionamento, nananana. No fim, pede para a pessoa assinar que ela esteve presente na vistoria. Depois, manda para uma assinatura formal. Você vai pegar as fotos, vai colocar lá, vai fazer um Excel simples, coloca a foto, coloca o texto que você preencheu, e aí imprime ou manda por e-mail para assinatura digital. E aí a pessoa assinam os dois, o inquilino e o proprietário. Por quê? Porque depois não vai poder dizer que nenhum dos dois participou, principalmente você, proprietário ou proprietária. Pegue a assinatura do morador do imóvel nesse documento final, que é o documento que prova, junto com as fotos, junta as fotos e os textos num documento só. E aí você começa a ter, querendo ou não, uma segurança a mais. Então, você pode colocar um exemplo. Sala, pintura uniforme, em bom estado de conservação. Bom estado quer dizer que não é pintura nova. 2 furos pequenos acima do rack para a televisão. Você pode colocar quarto, janela fecha bem, vedação, sem fresta. Armários com brilho firme, pronto. Você começa a colocar algumas frases aí para poder dizer como está o imóvel. Agora, alguns problemas na vistoria. É óbvio, fazer essa vistoria com pressa. Não dá para ter pressa para fazer. Você precisa fazer com calma, não delegaria, eu faria pessoalmente essa vistoria junto com o inquilino. Por quê? Porque tudo isso começa a dar segurança para o inquilino e cada vez mais te conhecendo. Ele já te conheceu na hora do contato, na hora da visita, na hora da entrevista, na hora da vistoria. Você percebe que você vai se posicionando como autoridade ali, como dono do imóvel, e ele vai se posicionando como alguém que vai cuidar do seu imóvel? É isso. Não faça o laudo correndo e não mande terceiros fazerem. E se terceiros forem fazer, você vai acompanhar e pede a presença do inquilino. Sinal de que deu tudo certo na vistoria? Simples. Inquilino e proprietário saem concordando com o documento sem nenhuma ressalva. Ou seja, ambos participaram, então antes ambos estão ali. O inquilino pode reclamar de uma fechadura, aí o proprietário vai lá e mostra, não, é um jeitinho. Você puxa aqui, empurra ali, pronto, tá? Não é nada fora do normal, dá para poder fazer. O proprietário vai lá e explica, não precisa marcar uma revistoria, porque ele mostrou que ali não está quebrado. É só um jeitinho de puxar mais para cima, mais para baixo que abre. Então isso faz todo sentido. Você sabe por que funciona aplicar esses 4 passos simples? Porque eles alinham o que importa na locação blindada. Você entende de verdade o seu imóvel e para quem ele serve lá na vocação. Nada de chute. Você chama a pessoa certa com um anúncio que fala da vida real e aumenta o número de propostas e não de visitas. Você conhece quem vai morar antes da chave.
Então você faz o formulário, você pede os documentos básicos e faz a entrevista que confirmam o encaixe. Você começa a relação com confiança. Vistoria em conjunto. Tudo documentado, sem dúvida e sem ressentimento. Aí vai ajudar bastante. O resultado é direto. Você entende o inquilino ideal, aquele morador perfeito para o seu imóvel, divulga para chamá-lo, seleciona quem encaixa e inicia uma relação clara e respeitosa. Assim é possível ocupar em até 30 dias com segurança, sozinho ou direcionando um profissional do seu jeito. Esses 4 passos são a base da locação blindada e valem ouro. Cada um deles tem muitos desdobramentos, que não caberiam aqui nessa aula rápida, tá bom? Mas, olha, eu acho que até renderia com facilidade uma imersão de 1 ou 2 dias inteiros para poder ensinar todas as nuances, todos os desdobramentos desses 4 passos. Mesmo assim, aplicando exatamente o que eu te ensinei na primeira aula e na aula de hoje, você já começa a ver transformação real. Mas propostas e menos visitas. Menos vacância, menos conflito e mais previsibilidade para ocupar em até 30 dias com segurança o seu imóvel. Isso tudo ajuda. E agora que a aula de hoje acabou, e antes de eu te falar como será a próxima aula, a aula 3, para quem quer aumentar o lucro e ainda aprender algumas dicas de como preparar seus herdeiros para tocar esses aluguéis no futuro, eu preciso abrir um parênteses aqui rápido. No fim desse evento, o fim do imóvel de aluguel encalhado, eu vou abrir vagas para uma nova turma do Alugazem. São vagas voltadas para quem decidiu finalmente sair do improviso e quer um passo a passo simples para alugar em 30 dias com segurança, reduzir a vacância e manter uma relação saudável com o inquilino. Lá dentro você vai receber o caminho completo para aplicar esses 4 passos de forma contínua e se quiser aprofundar o que começamos aqui, eu preparei esse treinamento com tudo no detalhe já pronto para usar. Seja o formulário de proposta no Google configurado, o roteiro completo de uma entrevista no Google Meet, com perguntas e o que observar em cada resposta, para confirmar encaixe perfeito. Então, além de como transformar a vocação em divulgação que chama o perfil certo, conduzir a seleção com calma e critério e iniciar a relação com confiança, usando uma vistoria em conjunto, é o melhor caminho. Então, assim, um ponto importante, se você já é atendido por uma imobiliária, eu já falei isso na aula 1 e na aula 2, estou reforçando, que é uma imobiliária que já faz tudo isso muito bem, que não deixa o seu imóvel desocupado a cada ano, que ajuda a selecionar com critério, mantém a relação leve, parabéns. Continua com ela, porque se essa não é a sua realidade, na próxima aula eu explico como garantir a sua vaga no Alugazem. Vamos fazer uma recapitulação aqui de tudo que você aprendeu hoje? Você aprendeu a olhar o seu imóvel com uma lupa e dar nome aos encaixes certos. Você identificou quem mora bem aí no seu imóvel e por que ele vai morar aí no seu imóvel. Aprendeu a usar o mapa a pé e a ficha do imóvel para poder montar a frase de encaixe e a promessa de vida. E você até pode agora parar de atirar para todos os lados, porque você vai focar no morador ideal, no morador certo. Já corta a visita curiosa antes mesmo de começar, tá bom? Passo 2, você entendeu a divulgação direcionada. Você transforma a vocação e a promessa de vida em um anúncio que chama a pessoa certa, não errada, que vai ficar te fazendo um monte de pergunta. Você vai usar o título e a frase de encaixe, abertura, essa promessa de vida mostra encantamento real, benefícios medidos e verdades, que evitam surpresa com fotos que vendem a rotina, por exemplo. Benefício direto com você aumenta a proposta, não só a visita. Reduz disputa por preço e ainda entra na conversa certa com quem pode fechar. Se no passo 1 você descobriu quem era o candidato ideal e no passo 2 você aprendeu a divulgar para essa pessoa, no passo 3 você precisa aprender a fazer uma seleção criteriosa. Você vai passar a conhecer quem vai morar no seu imóvel antes de entregar a chave. Você já aplicou o formulário simples do Google Check, você já aplicou o formulário simples do Google Forms, você fez uma checagem básica na documentação e fez uma entrevista por vídeo para confirmar o encaixe com o que você definiu no passo 1. Então assim, você escolhe com calma, critério, evita o modo desespero, diminui o atraso, o conflito e até uma possível troca precoce de imóvel e abre caminho para permanência maior. E no passo 4 você aprendeu que precisa fazer uma vistoria em conjunto. Você começa a relação com confiança, você registra junto com o inquilino o estado real do imóvel com fotos e combinados por escrito. Benefício direto, você pode tirar a dúvida da frente, prevenir sem ressentimento, facilita a manutenção e cria referência clara para a saída e manutenção, mantendo a relação leve e saudável. Se uma frase de tudo que eu disse for ficar com você hoje, que seja essa. Você fala com a pessoa certa, escolhe por encaixe e começa com confiança e é assim que você ocupa em até 30 dias com segurança. E olha, eu vou te falar uma coisa,
você já provou aqui que dá para alugar em 30 dias com esse novo tipo de anúncio, direcionando para a pessoa certa. Agora eu quero te mostrar por que viver de renda com aluguel é mais simples do que parece. Muita gente nem considera essa ideia de viver de renda com aluguéis. Mas, até porque, acho que só de lembrar do estresse que já teve com o inquilino errado, mas quando a locação é blindada, a conversa muda. Na aula 3, eu vou te mostrar passos práticos para fazer o que você já construiu crescer, ampliar, aumentar o seu lucro mês a mês, para que você possa viver de aluguéis e, principalmente, uma questão que ninguém fala: como passar o bastão. Como entregar os seus imóveis para os seus herdeiros enquanto você ainda está aqui para orientar. E eu não estou falando aqui que você vai entregar o imóvel e a pessoa vai começar a tomar conta. Não! Eu estou dizendo aqui é como ensinar a próxima geração a cuidar do que você construiu. Com critérios simples, anúncio certo, seleção calma, vistoria em conjunto, para que ninguém herde dor de cabeça. Imagina 5 imóveis rendendo líquido aí todo mês R$2.000. E seus filhos ou herdeiros sabendo exatamente como manter isso vivo. Se você quer renda previsível hoje e um legado que continue amanhã, a próxima aula é para você. Você achou que eu ia esquecer do filme que eu pedi para você assistir na última aula? Fome de Poder? Claro que não. A maior sacada daquele filme não é o hambúrguer, é enxergar um negócio real por trás da vitrine de hambúrgueres. Trazendo para o nosso tema, o ponto mais forte do filme é a virada de chave. Eles percebem que o grande negócio não é o sanduíche. É comprar terreno, construir o prédio e alugar a loja para quem vai ser franqueado. Impressionante essa estratégia, porque isso criou renda previsível e ainda atraiu bons ocupantes, bons inquilinos, porque o ponto já vem prontinho para começar a funcionar. A sacada é simples e poderosa, porque foi uma jogada para conseguir novos inquilinos. E isso a tornou numa das maiores proprietárias de imóvel profissional. É isso mesmo. O McDonald's, em muitos países, é uma das maiores proprietárias de imóvel profissional, porque ela compra o terreno, ela constrói e aluga. É uma investidora. Inclusive, muitos investidores seguem fazendo algo muito parecido até hoje, na locação de imóveis. Compram o imóvel certo, preparam o espaço, constroem e alugam com um contrato claro para quem precisa operar ali. Então isso é fabuloso. E já que falamos de visão, reforço o concurso da comunidade. O motivo dos resumos que eu estou pedindo é simples. Quando você escreve o que aprendeu, você consolida, organiza e transforma informação em clareza prática. Não é por acaso que eu peço. É para que você possa acelerar o seu avanço, criar compromisso com a sua evolução como dono do imóvel. Então a missão de hoje: resumir. Escreva em poucas linhas o que você aprendeu hoje sobre vocação, divulgação que chama, pessoa certa, seleção com calma, vistoria em conjunto. Uma frase para cada passo já vai fixar bem o conteúdo. E ontem eu falei para você assistir o filme. Hoje, a segunda missão é jogar Banco Imobiliário ou o jogo Monopoly com seus filhos. É um jogo em que você compra propriedades, melhora os endereços, cobra aluguel, negocia com outros jogadores. Jogue uma partida curta, não precisa ser longa não, se você não conseguir terminar, mas pelo menos marque ali 30 minutos, 40 minutos e jogue com os seus filhos, jogue com a sua esposa, ou jogue com as pessoas que podem vir a seguir fazer a sucessão desse imóvel, porque é importante. E aí o que você vai olhar? Eu quero que você anote 2 coisas que você viu no jogo e que se conectam com uma locação na vida real. Por exemplo, a escolha do melhor endereço. Quem fez? Por que fez? A pessoa sabia o que estava fazendo? Ela evitou a pressa? Ela construiu renda? Sim, porque você pode trocar propriedades ali para fechar um conjunto e fortalecer a renda. Quem pensa em renda de aluguel a cada volta no tabuleiro? Como que foi? Houve uma negociação? Como foi essa negociação? Foi calma? Foi dura? O que aconteceu? Mostre isso através das suas anotações. Anote isso. E aí me manda junto com o resumo dessa aula. Você pode me mandar no meu WhatsApp, se você estiver lá no grupo, na comunidade do WhatsApp. Você pode mandar por DM no Instagram ou no Facebook, ou você pode mandar por e-mail. O e-mail que eu te mando, você pode responder. Esse e-mail é o contato@lugazem.com.br. Vou repetir, contato@lugazem.com.br. E você, que ainda não está lá na comunidade e não tem meu WhatsApp pessoal, entra. Pega lá o e-mail que eu mandei, o primeiro e-mail, foi o segundo, tem lá o link para a comunidade. Entra na comunidade, lá eu te mando todos os links das aulas e faço alguns comentários. E por lá você tem o meu WhatsApp para poder fazer dúvidas e me mandar essas informações aqui do concurso, tá bom? Te espero na próxima aula.